Olá pessoal, aqui é Vanusa Moura, acadêmica do primeiro período de Direito da FAAR. Hoje vim, juntamente com alguns colegas, comentar sobre o incrível livro de 1984 de George Wallace. Publicado originalmente em 1949, retratado no tão distante ano de 1984. O livro se tornou uma clássica metáfora para temas como regimes totalitários, a grande vigilância sobre a população e a propaganda estatal. O livro relata a história do personagem Winston, que vive no ano de 1984 e mora em uma cidade que em algum dia já fora chamada de Londres, onde é o centro do governo e tem como líder o Grande Irmão, aquele que sempre zela por você. A sociedade acreditava que o Grande Irmão estaria sempre as vigiando durante todos os momentos do seu dia, através de um aparelho chamado teletela. Esse aparelho ficava tanto nas residências quanto em lugares públicos e serviam tanto para monitorar a população quanto para passar as propagandas do governo. Winston trabalhava para um ministério dentro desse governo e sua função era editar e alterar as reportagens de jornais antigos, mudando os fatos passados para que estivessem em acordo com as diretrizes desse governo. Esse ministério era intitulado Ministério da Verdade e ficava em um prédio suntuoso e imponente, por onde toda parte estava o slogan do partido: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Os capítulos 4, 5 e 6 do livro 1984 fazem referência à popular temática atual denominada fake news e à metodologia de atuação do controle político na vida em sociedade. O capítulo se inicia quando Winston detalha o dia a dia de sua rotina como editor do jornal do Ministério da Verdade. Também podemos perceber uma nova linguagem no livro denominada de Nova Fala, que são mensagens escritas com uma espécie de criptografia, levando consigo muito mais do que uma maneira nova de comunicação, mas acima de tudo uma ideia partidária. Também fica nítido o controle maçante do Estado no que se refere às informações trazidas a público e até mesmo nas relações afetuosas que incidem na vida íntima. Nos capítulos 7 e 8 fazem referência ao grupo proletas, que seria um grupo de pessoas menos favorecidas pelo partido, causando assim uma repugnância contra o Grande Irmão. Sabendo da existência deste grupo de pessoas, Winston ficava sempre na expectativa de que este grupo derrubaria o partido. No capítulo 1 da parte 2, inicia-se um romance proibido entre Winston e uma moça que por ele ainda é desconhecida. A partir deste momento, marcavam um encontro às escondidas. Nos capítulos 2, 3 e 4 da segunda parte do livro 1984, nos deparamos com a passagem em que fala sobre o romance escondido de Winston e Julia. Nos primeiros capítulos, vemos referente aos primeiros encontros deles, em uma clareira natural, onde ambos os dois ainda estavam com medo e com receio, pois sabiam que aquilo ali era um ato proibido e ilícito perante aos membros do partido e do núcleo do partido. No capítulo 4, nós vemos que agora eles se encontravam em um local onde achavam ser mais seguro, que era um quarto que ficava em cima da loja do Sr. Sherrington. Então, nesses capítulos, o que nós conseguimos identificar e acompanhar é o amor proibido de Winston e Julia. Nos capítulos 5, 6 e 7 da parte 2, nos mostra que Simon sumira e estava ausente no trabalho há dias. Winston, preocupado, descobre pelo meio do departamento de documentação que o nome de Simon foi apagado da lista, como se ela não existisse e fosse apenas um fantasma. Também nos mostra quando houve a Semana do Ódio, que foi homenageada com uma música e foi apresentada dia e noite pelos filhos dos Parsons. Winston teve uma conversa privada com O'Brien sobre a nova fala do dia seguinte, e logo após Winston teve um sonho vasto e luminoso, como se a vida dele fosse estender-se de uma paisagem depois da chuva numa tarde de verão. O controle da mente dos membros estava nas mãos do partido. Eles decidiam o passado das pessoas. Aquilo que o partido pensava, todos deveriam pensar da mesma forma. Os indivíduos não tinham consciência. Eles eram manipulados e vigiados desde muito cedo.
Eles já eram escravos do trabalho e psicologicamente não tinham pensamentos próprios. Os operários não tinham direitos, somente deveres. O partido usava a lavagem cerebral naqueles que eram considerados rebeldes. Pregavam que uma sociedade que tem lazer, segurança e que desfruta de igualdade aprende a pensar por si. Pensar por conta própria ameaçava o grande irmão. A expressão crime pensar é toda palavra cuja representasse liberdade era excluída, não existia mais. Exemplo dessas palavras: justiça, religião, moralidade, democracia e outras. A parte 3 do livro, do capítulo 1 ao capítulo 3, relata sobre o comportamento criminoso de Wilson. Isso decorrente do plano da complexidade dos mecanismos de controle do partido, que começa a se dividir espaço com a problematização dos aspectos essenciais, a revolta do indivíduo. Então, ele deixa bem transparente o comportamento revolucionário do personagem nesses capítulos. No capítulo 4, 5 e 6 é relatado a prisão de Wilson, onde ele fica preso por vários anos e no final ele acaba amando e se acostumando com o partido representado novamente pela figura do grande irmão. E para concluirmos esse vídeo com vocês, acrescento ainda: o livro é considerado uma distopia, tendo como cenário uma sociedade governada pelo regime totalitário do partido, em que os fatos são distorcidos e domina a censura e a vigilância constante da população. Uma das principais observações possíveis na obra de Jordan é que a base de dominação é a alienação. As pessoas vivem sob o comando do grande irmão e não podem explorar a própria mente ou o prazer proporcionado pelo corpo. No livro, poucas pessoas percebem que a realidade mostrada a todos é construída artificialmente pelo partido, e essas poucas que percebem são perseguidas e eliminadas. É interessante como Jordan previu nossa atualidade com precisão. Embora o livro tenha sido publicado em 1949, faz-se presente em várias situações em nosso cotidiano. Por exemplo, as teletelas descritas no livro de 1984 são como as câmeras de nossos celulares e computadores, que são capazes de captar e transmitir imagem. Além disso, os aplicativos que seguem cada passo seu no lugar do grande irmão. Um exemplo inspirado no livro foi o reality show Big Brother Brasil. Foi importado da versão criada pela produtora holandesa Endemol. O programa é inspirado na mesma ideia do romance, indivíduo confinado e vigiado por câmeras 24 horas. Bom, é isso aí. E para terminar, deixo-lhe uma frase de George Orwell: quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado.